Eu sou Maria Aparecida e esse é o canal Mediunidade Clínica, sabe, que busca trazer aqueles temas relacionados à mediunidade. Você já sabe do que eu gosto de falar, né? Eu gosto de falar de mediunidade. Se você tem interesse, você liga, você curte, você participa, porque essa temporada a gente tá falando de reencarnação. No nosso encontro passado, nós falamos de reencarnação. Se você perdeu, depois você entra lá no canal do YouTube, que é o Mediunidade Clínica, e vê lá, porque hoje a gente está levando o tema para frente e nós vamos falar de relação pai e filho, porque o cara vem para cá, ele encarna, ele chega aqui, não é? E ele vai ganhando o sistema dele, passou, fez a travessia, veio para cá e ele vem vindo e ele chega, encarnou, pronto, o cara chegou. Sistema nervoso 0 quilômetro, e ele veio e ele tá aí, e para ele chegar e para essas coisas acontecerem, eu preciso ter uma família, não é? E a família tá lá, constituída, e aqui, quando ele já chegou, ele já reencarnou, aqui entra uma participação pedagógica, uma participação da psicologia, psicopedagogia, essa hora é importante para o desenvolvimento do ser com vistas, sabe, ao desenvolvimento da espiritualidade. É assim que eu vejo, tá? Não é importante porque é psicologia, porque é pedagogia, não. E o que eu faço com isso? Passo no pão, como? Não, é porque isso pode ajudar. Então, o desenvolvimento infantil, quem tem criança em casa, pensa em ler um bocadinho de desenvolvimento infantil, porque senão não tem nem noção, né? Pensa em desenvolvimento psicomotor. Primeiro, a criança vai desenvolver as mãozinhas, tudo, e ela vai começar a associar, e assim pega, assim solta, então ela vai desenvolver. Lembra, sistema nervoso 0 quilômetro, agora as coisas vão começar a se manifestar. E depois, na sequência, é que vem o desenvolvimento intelectual da criança. Quem vai cuidar desse pacote de desenvolvimento? A própria criança? Não. Quem vai cuidar desse pacote é a família. Então, aí chegamos nas relações parentais, na relação pai, filho, mãe, filho, tudo lá dentro de casa, né? E aqui a gente vai fazer, então, uma pausa. Ainda que seja o canal de mediunidade, nós vamos fazer uma pausa para entender um pouquinho a psicologia como ciência, como nós a conhecemos hoje. Observar o desenvolvimento que nós temos interno, o nosso psiquismo, né, é coisa antiga. Todo mundo sempre fez, mas do jeito que nós fazemos hoje, enquanto ciência, independente da filosofia, então isso é coisa muito recente na história da humanidade, viu, gente? Porque esse conhecimento era velado, era fechado, só as altas castas é que tinham acesso a esse tipo de informação. Hoje você tem faculdade aí, uma em cada esquina, ensinando um pouco disso, né? Essa popularização, essa democratização do conhecimento é coisa recente no processo da humanidade. Então, ela se tornou uma ciência graças a um cidadão chamado Wundt. Ele era um alemão, um médico alemão, e ele filosofava as coisas, ele também tinha estudado as filosofias, ele era médico, mas ele também estudava as filosofias, né? E ele gostava de observar o comportamento humano e ele experimentava, ele marcava tudo, ele era muito criterioso, né? Era alemão, então, e ele falou assim, olha gente, eu preciso fazer uma experiência, eu preciso um local aqui, porque eu fico experimentando para lá e para cá, e deram na universidade para ele um local, né? Então ele foi lá na porta da universidade, lá numa salinha, ele escreveu assim lá, psicologia experimental, e ele tomou posse daquele espaço físico para ele fazer o estudo dele, as experiências dele ali. E então é como a psicologia entra na vida universitária. E isso aconteceu lá na Alemanha. Ele fez isso, fez as experiências, e aí ele começa a dar aula de psicologia, o Wundt. E isso foi numa cidade chamada Leipzig.
E aconteceu por volta de 1880, 1879. Então, desta data para cá, você olha lá, e quem não está vendo as imagens, depois entra no canal e vê as imagens, né? Na universidade, parece uma igrejinha, tá lá na Alemanha isso, né? E ele teve alunos importantes como Titchener, que depois volta para o Reino Unido, levando aquelas informações. Ele falou, olha, vou levar essas informações para lá, que legal, né? E ele levou, ninguém deu trela para as informações dele, sabe? Ele ficou meio desenchavido, assim, catou a mochilinha dele e atravessou, veio para a América, veio falar isso para o lado de cá. Veja, então este conhecimento, ele vem vindo para cá e faz uma trajetória. E a psicologia vai ganhando espaço, porque sai de um como ciência. Ela vai ganhando espaço, vem para cá. E aqui no Brasil, ela chega por volta de 1950 e ela chega nos cursos de formação de professores. Não chega como a faculdade de psicologia, não. Entra como tema na formação dos professores. E foi aí que eu me encontrei com a psicologia. Gente, eu sou de um tempo, de um curso que não existe mais, sabe? O curso de formação de professores não existe mais. O cabelo tá branco assim, não é à toa. As mechas naturais, não é à toa. Então, aí, passado um tempo, esse estudo vai ganhando uma corporificação, faz-se uma universidade, ganha um espaço lá dentro da universidade e depois, quando foi lá por 1962, a profissão é regulamentada. Então, de 1962 para cá, aqui no Brasil, enquanto profissão, psicologia tem 60 anos. Isso para uma ciência é nada. É uma coisa muito pequena ainda engatinha, tanto que é assim que você tem uma escola de psicologia junguiana, uma freudiana, uma de transpessoal, uma do behaviorismo, sabe? Então, as coisas estão se moldando, estão chegando lá. Mas a gente não dispensa tudo que já foi feito, tudo que já foi descoberto, né? Porque a família que está lá com o pai, a mãe, o filho, se tivesse um pouco mais desse conhecimento, seria muito produtivo, porque a vivência da família é que vai dar para a criança uma orientação e que vai, então, sabe, assumir a responsabilidade integral da educação daquela criança. Sabe? Mas para assumir a responsabilidade, a pessoa precisa ter a habilidade de, e nem sempre as pessoas têm. Então, vai acontecendo na medida do possível, conforme dá, né? E aí essa criança cresce tendo respeito ao semelhante ou não, dependendo daquilo que foi ensinado para ela lá na casa dela, dependendo. E ensinar, gente, você tem que pensar na força do exemplo. Não é ensinar para a criança sentada na sua frente e falar, faça assim, 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 sabe? Você mesmo não faz. Porque a criança vai observar e vai falar, pô, esse cara fala para eu fazer e ele mesmo não faz. Então, você educa seu filho com o exemplo. Se você falar para ele que não pode comer sobremesa antes da janta, você também não pode comer doce antes da janta. A lei que você põe lá para a criança, você tem que cumprir, porque senão você não educa. Quando você fala uma coisa e você faz outra, você está criando um neurótico, você está criando uma neurose dentro do seu filho. Presta bem atenção nessa história, tá? Porque isso é para todo mundo, não é só para meu filho, não, é para o filho de todo mundo. Então, sabe, como você trata seu filho? Você se mete na vida dele toda hora, você não sabe brincar, você não sabe falar, você não sabe isso, você não sabe aquilo. Você está falando para ele só não sabe, você só está mostrando que ele não sabe, mas você está ensinando que ele precisa saber? Então, de repente, sabe, a vida em família, às vezes a pessoa perde o respeito, né? Porque fica aquela cobrança, onde você foi? Que hora você vem? Que hora você chegou? E por que você foi fazer? E por que você não faz desse jeito? E o tom que se dá para essa conversa de invasão. E a criança não sabe disso, e às vezes nem o adulto, mas ele sente. Você sabe muito bem quando alguém está te invadindo, né?
E uma das dificuldades do relacionamento familiar é saber ouvir. E outro dia eu estava estudando um pouco de filosofia hindu, que eu gosto, estava estudando mitologia indiana, né? Então, um livro escrito há mais de 2.500 anos lá atrás já fala do saber ouvir. Você sabe ouvir. Você tem escuta dentro da sua casa ou você tem língua comprida? Vou repetir. Você tem escuta dentro da sua casa ou você tem língua comprida? Porque escuta faz parte da comunicação. Se não fizer parte da comunicação, se não tiver escuta na comunicação, então a gente vai olhar para isso, né? Porque às vezes o pai e mãe não têm escuta para o filho, porque ele é pequeno, ele é criança, não precisa escutar nada, ele não é assim. Ele é pequeno, mas ele lá dentro da cabeça dele, ele está formando valores. Então você tem que ouvir para saber como é que ele está registrando aqui. Você precisa do feedback do seu aluno, do seu cliente, e a população precisa do feedback do filho lá, porque senão a coisa fica daquele jeito, né? E às vezes um empecilho grande nesse desenvolvimento dentro da família, às vezes a pessoa, ela só tem um exemplo, ela viu a mãe fazer daquele jeito, ela não sabe fazer daquele jeito, ela não foi ver lá fora, ela não leu, ela não participou de coisa nenhuma, então ela não sabe e ela faz de qualquer jeito. Escuta, quando você vai fazer um vestido, você faz de qualquer jeito? Quando você vai fazer um bolo, você faz de qualquer jeito? Você não faz de qualquer jeito, você vai eu costumo falar, você vai se instruir, né? Você vai se instruir um pouco, vai ler um pouco, e muitas vezes o empecilho é que a pessoa está preocupada com aquele padrão que ela aprendeu e ela vai fazer só daquele jeito e ela não sabe fazer de outras formas. Gente, o computador hoje mostra para você que tem N formas de fazer, então você não pode andar numa linha só. Você não gosta de comer uma coisa só, não é? Você não veste um vestido só. Você precisa aprender a trabalhar com diferentes formas de atuação, porque os nossos filhos, cada um aprende de um jeito. Eles não são todos iguais, eles não vão aprender do mesmo jeito todos. Em casa eu tive 4, os 4 do mesmo pai, da mesma mãe, comeram arroz e feijão lá na... Não, porque hoje não é bem assim, tem outros modelos familiares, né? Sabe, às vezes eu sou assim meio... não deixo de enxergar as coisas. Então, aí nessas alturas, você educou aqueles 4 do mesmo jeitinho de fita métrica, mas cada um saiu de um jeito, porque cada um assimilou aquilo que você deu de uma forma que lhe é peculiar. Então, sabendo que cada um tem uma forma peculiar de ser, a gente vai apontando isso. Às vezes a mãe é super preocupada, ela tem que fazer tudo pro filho, então ela vai fazer tudo, até a lição do filho. Você já viu, né? É o exagero. Não pode exagerar nem de um lado nem do outro. Às vezes o pai, ele é que é o bravo. Ele nem conversa, ele entra, ele faz cara sisuda, assim, porque ele que tem que conter tudo. A gente sabe como é a história do arquétipo paterno, mas sabe, vamos dar uma olhada, vamos educar isso, né? E como é que esses pais vão orientar? Como eles aprenderam. E eles podem atuar na aprendizagem que eles tiveram. Claro, a gente aprendeu alguma coisa lá atrás, mas depois você foi aperfeiçoando, porque cada um dá o que tem. Não é para você ficar culpando seu pai porque ele não te ensinou a ser um pai legal. Ele também não foi, ele também não teve. Se você olhar para a figura do avô lá atrás, o avô mal sabia ler. Então, e agora quer que o pai seja um douto em psicologia? Não vai dar. Não vai dar. Então, vamos aprender juntos. Gente, eu tenho 75 anos, eu estou aprendendo a fazer esse nível de coisas agora. Sabe, eu escuto falar assim, olha, precisa fazer isso, aquilo. Eu não tenho nem o conceito, então eu vou correr atrás porque eu tenho boa vontade. Então, o que ficou para mim? Que um pouco de boa vontade ajuda muito a nossa aprendizagem, seja em que nível for. Então, nesse tocante à aprendizagem de pais, eu queria falar uma coisinha hoje.
assim que a gente vai considerar 2 fatores a serem analisados nesta fala de hoje e nas próximas falas também. E você vai acompanhando as falas se você gostou, se tem criança aí para você educar, né? Isso aqui é uma escola de pais. Gente, isso aqui é uma realização. Eu quis muito fazer uma escola de pais, lá naquela escolinha que eu dava aula para criança. Eu nunca consegui, nunca foi possível, o pai nunca veio para a aula, agora eu tenho oportunidade de fazer, não aquilo que eu ia fazer lá atrás, mas eu tenho oportunidade daquilo, somada à tecnologia de hoje, a minha experiência de mais de 30 anos de pedagogia, a minha vivência nos caminheiros, mais de 30 anos nos caminheiros também, e sabe, a minha experiência de mãe bem-sucedida com filhos criados. Então, gente, hoje eu tenho muito mais para dar do que eu tinha lá atrás. Aproveita, tá? Que eu não vou fazer economia do que eu aprendi. Então, o que a experiência, o que a pesquisa mostrou? Que você tem pais que às vezes ele tem um nível de exigência, ele quer uma coisa, ele quer porque ele quer aquilo, aquele nível de exigência dele tá aqui. E você tem pais que tem nível de afetividade também. Então, ele tem as 2 coisas. Só que essas 2 coisas, elas precisam estar balanceadas. Quando eu tenho um nível de exigência muito grande e um nível de cuidados, de atenção, de carinho muito baixo, fica assim a balança caindo. Então, vamos observar esses 2 itens, vamos considerar esses 2 fatores. Considerando esses 2 fatores de níveis de exigência, né, de experiência, exigência, mandão e de afetividade, cuidado, carinho, olhando esses 2 lados, a gente tem então uma classificação que a gente podia falar assim de uma maneira bem facinho para todo mundo entender. Então é assim, eu tenho o pai mandão, o primeiro tipo é o pai mandão. Você entendeu o que eu tô falando, né? Aquele autoritário, nariz em pé. Eu tenho o pai mandão. Aí tem aquele outro pai que ele não é mandão. É um pai relaxado, que pode tudo. Pode subir, pode descer, pode ir pra cá, pode ir pra lá. Pode comer antes, pode comer depois. Porque pode tudo. Aí tem aquele que nem é mandão, nem é o que pode tudo. Aquele é assim, pouco interessado, negligente. Aquele é assim, tanto faz como tanto fez. A criança comeu, comeu. Se não comeu, não comeu. Se subiu, subiu. Se foi brincar no parque, foi. Se não foi, não foi. Tanto faz. É o tanto faz, como tanto fez. Ele é negligente, ele não sabe, ele não tá aí. Sabe, ele não é ruim, ele é ignorante. Então, cada um de nós tem as suas ignorâncias, não é? Mas nível de ignorâncias também pode mexer. Você pode acertar se quiser. Se não quiser, continua ignorante com a bênção do Altíssimo, que eu vou em frente. Tanto faz também para mim, esse é o meu lado, tanto faz. Aí tem o pai participativo, aquele que vai junto, que vai na festinha da escola, aquele que vê se a criança comeu, aquele que faz mamadeira, que sabe trocar fralda, né? Olha, eu conheço um pai assim que ele me pôs perdida. Agora eu fico exigindo de todos os pais isso porque eu já vi que ele sabe fazer, né? E ele faz de boa vontade. Então, qualquer dia eu vou falar pra ele que ele me pôs perdida por causa disso. Porque ele é uma pessoa participativa. Precisa ir no filho, precisa levar a criança no médico, ele vai junto. Precisa levar a criança na escola, ele vai junto. Então, sabe, não é todo dia, toda hora, 24 horas por dia, ele tem o que fazer na vida. Mas lembra do espaço da boa vontade? Eu preciso ter boa vontade. Eu preciso ter boa vontade para vir aqui falar para você. Se não tiver boa vontade, eu não sei, não aprendo, não venho, né? Então, eu fiz tudo isso para chegar no tema de hoje. O olhar está quase acabando, mas nós conseguimos chegar no tema. Para mim importa que você entenda, se você quiser entender, não é? Não adianta eu ficar omitindo, né? Então chegamos no pai mandão. Sujeito reencarnou, vem para cá com o pai mandão. Por que ele veio pro pai mandão também, né? Isso é uma história para a gente pensar.
Então, o pai mandão, ele é rígido, ele é exigente, ele é mandão, né? Ele é mandão. Ele é muito exigente. E o apoio emocional que ele dá para essa criança é muito pouco. Então, existe no universo infantil só uma cobrança. E não tem muito apoio naquilo. Então, esse pai exigente, autoritário, mandão, rígido, né? Ele exige muito dos filhos, tem pouco papo emocional, pouca atenção, pouco agrado. Às vezes ele passa perto, oi, meio seco assim, e ele entende que educar o filho é assim. Ele pôs as regras, ele estabeleceu as regras. Quando ele estabeleceu as regras, a educação está pronta. Então, o filho foi na escola, voltou, chegou, é hora de fazer lição. Meu filho, você deve às 2 horas começar a fazer a sua lição e terminá-la entre 2 e 5 horas da tarde. Ponto. Nunca mais ele vai voltar nisso, porque depois que ele deu a ordem, é o cumpra-se. Gente, a gente não educa a criança assim. Ela vai lá, ela vai fazer um pouco, depois ela vai dispersar, e, sabe? Faz parte do show. A criança não está pronta, ela está aprendendo. Então, estabelecer regras rígidas e achar que educou, sabe, precisa rever um pouco o tema, porque hoje eu estou falando com o pai, não é? A educação não está pronta por causa disso. As regras, elas podem existir, podem e devem existir, elas devem ser explicadas ao invés de elas serem impostas. Porque quando é explicado, eu entendo. Olha, não ponha a sua mão lá, porque vai queimar a sua mãozinha, porque não sei o que. A pessoa entende. Agora você diz assim, não põe a mão! E vira as costas e vai embora. Espera. Essa imposição não convenceu ninguém, pode não ter convencido, né? E então e às vezes mais, ela é imposta com punição. Aí fica mais difícil ainda. Você vai criando uma pessoa, uma criança medrosa. Ela tem medo de fazer, de não fazer, de levar um pescoção. Então, olha como é que você faz isso. Só há um caminho para a orientação. Ele falou e a criança obedeceu. Pronto, acabou. Esse é o pai autoritário. E quando você discute esse tema com ele diz, porque você discute, lá na clínica aparece de tudo, né? Então, quando você discute esse tema com ele fala assim, mas a criança é pequena e a criança não sabe nada, portanto não tem o poder de escolha. Ela não sabe tudo, não é que ela não sabe nada, ela não sabe tudo. Como eu também não sei, você também não sabe, ninguém sabe tudo. E o poder de escolha é o poder de escolha dentro daquilo que ela já aprendeu. Ela já aprendeu umas tantas coisas, deixa ela escolher dentro daquilo, porque você também precisa estimular a escolha. Quem não sabe escolher vai ter que sempre ter alguém lá na frente escolhendo por si, não é? Então também é uma coisa para se pensar. O pai mandão, esse que é exigente, né? Ele tem uma dificuldade em expressar carinho. Esse não é o seu caso, né? Você expressa carinho pro seu filho, você toca pianinho nas costas dele, você alisa, você dá beijinho. Gente, isso é importante, tá? Você não vai fazer isso o dia inteiro, mas de tarde, 5 minutos depois que você chegou, respirou, abraça a sua criança. A criança vem para você parece um poste. Você não retribui o afeto da criança e muito pelo contrário, eu tenho visto mães que se apoiam afetivamente nos seus filhos pequenos. Tem uma inversão aí, não é? Às vezes a dificuldade, além de não expressar o carinho, é não dar voz à criança. A criança não pode falar. Ela precisa falar, ela está aprendendo a falar, ela está aprendendo a expressar. É bom que ela aprenda a expressar os sentimentos dela. E aí, ela expressa o sentimento dela, ela vem e traz com satisfação um trabalhinho da escola para você. Aquele trabalho assim, tudo rabiscado, feio, né? Mas ela trouxe com satisfação. E você olha para aquela criança, ela tem 2 anos, 3 anos, aquilo é o máximo que ela pode fazer. Então você vai lá,
e agradece. Olha que bom que você lembrou de trazer. No meu caso é de trazer para vovó, né? Olha que bom que você trouxe. Tá muito bonito o seu trabalho. Parecida, você tá mentindo que o trabalho tá bonito. Está bonito para o nível que ele consegue fazer. Tem gente que com 40 anos tá rabiscando parede por aí e acha que é arte. Agora o de 2 anos não pode fazer o trabalhinho dele lá. Ele faz com o controle motor que ele tem, com o conhecimento que ele tem. Você vai pedir aquilo que a criança pode dar. Por isso é que tem que, sabe, se interessar e estudar, né? E essa criança vem trazendo com satisfação para você. E você não valida aquele sentimento. Você não dá trela para aquilo. Você faz, tá bom, depois eu vejo. Amanhã ela não vai trazer mais. Nunca mais ela vai trazer para você. Se você falar, olha, que ótimo. Se você não gostou, se você achou que a criança podia fazer melhor, você vai dizer, olha, quando você for fazer de novo, eu gostaria de participar. Assim, se ele te convidar, você pode ensinar a fazer aquilo que você achou que é bom. Você está plantando para o futuro, né? O pai mandão, ele não senta para brincar com a criança. Sentar para brincar com a criança é importante. Eu tenho netos pequenos que eles falam, vovó, vem aqui. Aí a vovó vai lá. Senta aqui, vovó. Aí a vovó senta no chão. Aí, como ele tem muita agilidade, ele levanta, sai correndo e vai embora. Eu fico engatinhando na sala até o sofá para eu levantar do chão, porque é um nível muito distante, né? Mas vai ficar que a vovó veio brincar comigo lá dentro dele. E brinca com ele enquanto ele quiser brincar com você, tá? Porque depois ele cansa, ele vai procurar outra companhia. Então, o pai mandão, ele gosta que o filho tenha boas notas na escola, ele quer bons resultados, ele estabelece com quem a criança se relaciona ou não, que hora que ela vai, que hora que ela vem, não está nada errado. Só que tem que compensar com o afeto do outro lado, tá? Não pode só cobrar. Ele cobra a lição, mas ele não ajuda. Ele cobra a conquista, mas ele não valoriza. Muita vez existe aquela história que a criança chega com aquele trabalho excelente, aquele 10 no boletim, aquele excelente, aquela coisa arada toda, e vem trazendo, né? Aquele notão. Aí o pai olha assim, fala assim, olha, não fez mais que obrigação, só estuda. Então, de repente, este pai também tem as questões dele que nós não vamos ver agora, né? Agora a gente está vendo a questão do reencarnante, né? E muitas das vezes, para você cuidar bem do teu filho, você ganha a tua encarnação, porque você, para cuidar bem do filho, você se modifica, é tudo que você precisava fazer, era se modificar, era crescer um pouco, não é? Então, por vezes, a gente vai na busca da solução. Para eu educar o meu filho, eu vou prestar atenção mais aqui. Aí você descobre um monte de coisa de você que você pode fazer diferente, né? E você tem ainda um outro item que eu marquei para a gente falar aqui, a consequência desse filho criado desse jeito, que ele só obedece e ele só é cobrado. Ele tem bons resultados escolares. Se ele tiver um nível de inteligência legal, nem precisa ser um gênio, tá? Ele tem bons resultados porque aquela cobrança, aquela exigência é enorme. E ele sabe que para ele ser aceito, ele tem que ter um bom rendimento. Então, ele para ser aceito, ele tem que ter um bom rendimento, uma boa nota, então ele vai estudar. Então, ele passa a estudar que nem um louco a vida inteira para ele ser aceito pelos pais, porque eles só aceitam aquele filho se aquele filho tiver uma boa nota. Tá errado o filho ter uma boa nota? Ai, Aparecida, hoje você pegou pesado. Não, não tá errado você exigir, tá errado você apenas exigir. Porque eu sou a mãe exigente, eu sou uma avó exigente, mas eu dou o outro lado também. E vou falar uma coisa, não sirvo de exemplo para ninguém, tá? Eu tô no pacote aprendendo ainda tô no departamento da aprendizagem. Então, essa criança, ela tem bons resultados escolares, mas tudo tem dois lados, não é? Essa criança, ela pode crescer muito, muito submissa. E você imagina se você for submisso a vida inteira, como vai ser?
Você nunca vai ser chefe de nada, nem de ninguém, porque você é só muito submisso. Então, a gente tem que pensar que a gente está educando uma criança não só para agora, mas a gente está educando uma criança para o futuro. Ela vai ser obediente, é muito bom, mas se essa criança aprende apenas a obedecer, aí ficou um buraco, porque ela vai ter que ter alguém para ela obedecer a vida inteira. Agora ela é criança, ela obedece você. Depois ela casa, ela tem que obedecer a mulher, o marido, ela tem que ficar obedecendo, depois ela tem que obedecer o síndico, o porteiro, ela tem que obedecer todo mundo. Então, sabe, é dosar, bom senso, olhar, aprender, ver o que a pesquisa fala. Eu sempre falo para você estudar, para você não ficar só com aquilo que eu falo, né? Então, isso é muito bom a pessoa estudar, mas olha os efeitos colaterais, porque quando você ensina a perfeição para seu filho, ele não tem direito de errar nunca. Você não entende que ele não tem, né? Gente, recado, ó, só erra quem faz, tá? Quem não faz, não erra. Então, eu já fiz um monte de coisa, fiquei tudo errado, mas também tem importância, porque na próxima vez eu vou corrigindo uma parte, na outra vez eu vou corrigindo outra, porque se eu ficar naquele perfeccionismo, porque pode uma educação essa de extrema exigência, pode estar no perfeccionismo extremo também. E se eu ficar só naquele extremo perfeccionismo, o que vai acontecer? Eu vou criar um perfeccionista. O perfeccionista não se dá a chance de errar. Então, muitas vezes, para ele não errar, ele prefere não fazer. E como a gente vai indo lá para os nossos finalmente, né? A gente vai tomar cuidado para que essas crianças não se anulem para serem amadas, porque o adulto lá na frente, que essa criança será, ele pode se anular para ser aceito, né? E isso no futuro é uma coisa terrível. Por isso, às vezes elas querem ser as melhores sempre, porque elas querem ser aceitas e elas não. E se um dia ela fizer uma coisa de errado, ela mesmo não admite que ela fez errado. Então ela não vai nunca corrigir, porque ela também nem vai admitir que fez errado. Gente, é uma coisa assim meio difícil aquilo que a gente vai olhando. Educar não é tão simples assim. Então você olha o seu filho, você olha para sua mãe, você olha para seu pai, todo mundo como um ser humano, né? Então veja se você senta lá com seu filho um pouquinho no sofá, veja se tem 5 minutos para ele. Você pede desculpa pro seu filho quando você faz uma coisa errada? Você virou e bateu nele, então você fala, desculpa meu filho, não te vi, ou você fala, quem mandou você ficar no caminho? Como é que é, né? Então, é disso que eu estou falando, tá? Não é uma coisa impossível. A postura de respeito com o outro, discutir os assuntos com as crianças, você discute os temas com ele ou não, né? Caso contrário, ele saca que as coisas são feitas assim à revelia, ou então você mentiu para ele, ele saca que você está mentindo para ele. Você gostava de ser iludido pela outra pessoa? Então, não minta para o teu filho, não omita a verdade do seu filho, porque ele pode não perceber agora, mas o espírito milenar que mora lá atrás registrou. Olha, mamãe de vez em quando passa as coisas na pinguela, né? E ele não sabe expressar isso porque você está falando uma coisa, mas você sabe que aquilo não é verdade. Então você está passando uma informação que não é verdadeira, e essa informação que não é verdadeira, gente, ela passa aquela que você sabe que é verdadeira também. Então você passa uma linguagem sonora e uma linguagem energética diferentes. Aí você cria um neurótico, né? E o casal em crise, né? A briga é do casal, não é do filho, tá? E você não põe seu filho para tomar partido, porque existe lá na vara de família uma peça chamada alienação parental. E é crime isso, e dá cadeia.
isso. Então, essa gente que fica, olha, porque o seu pai é ruim, porque o seu pai fez isso, porque o seu pai é aquilo, não precisa ficar, a pessoa vai ver que o pai é, porque ele sabe muito bem distinguir o pai e a mãe. E você, quando brigar, e ele vier falar, vocês brigaram? Você fala, eu briguei sim, igual você briga com seu irmão, também briguei com seu pai, já passa, né? Sabe, é uma coisa assim, saber que a criança está sabendo que você não está faltando com a verdade. Você não fica só com isso que eu falei, tá? Você pesquisa, você estuda, você se inscreve no canal, manda a sua questão, você partilha, você comenta, faça um grupo de estudo, reúna outras mães e fala assim, vamos ler um capítulo de um livro e ver o que cada uma entendeu? Olha que lindo! Sabe, não é só para educar o seu filho, a gente vai educar-se enquanto isso. Ação reflexiva do verbo, tá? Fica com um abração. Até outro dia.